Olha só, hoje a gente vai mergulhar num setor que, apesar de operar meio que nos bastidores do nosso dia a dia, pode ser uma das oportunidades de investimento mais estáveis que existem. Estou falando de saneamento. Vamos entender por que essas empresas são vistas como uma verdadeira fortaleza contra qualquer crise econômica. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem simples, mas que diz tudo. Quando o orçamento aperta de verdade, o que a gente corta primeiro? Sei lá, viagens, jantares fora, aquele eletrônico novo, mas e a conta de água? Pois é, essa é aquela conta que na prática é impossível de ignorar. E é exatamente aí que mora o segredo desse setor. E a diferença é gritante, né? De um lado a gente tem os gastos que dá para cortar, aqueles que somem quando o cinto aperta, do outro, os serviços essenciais. A conta de água e esgoto não é uma escolha, é uma necessidade básica. Isso cria uma base de clientes e de receita que é incrivelmente sólida, não importa o que esteja acontecendo com a economia lá fora. Essa necessidade básica, essa conta que todo mundo tem que pagar, nos leva direto para o primeiro grande pilar dessa tese de investimento: a força de uma demanda que simplesmente não some. É o que os economistas chamam de demanda inelástica. A segurança toda do setor de saneamento se apoia basicamente em dois conceitos muito poderosos. O primeiro, a gente já viu, essa demanda constante. O segundo é algo ainda mais forte, o status de monopólio natural. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, o ponto central é este. Uma empresa de saneamento opera como um monopólio geográfico. O que isso quer dizer? Que é fisicamente inviável e legalmente proibido que uma outra empresa chegue lá e construa uma rede de canos paralela para competir. Elas são as donas do pedaço, na sua região, com contrato assinado. E claro, esse status de monopólio se transforma em vantagens financeiras bem diretas. Sem concorrência, a base de clientes é garantida, isso leva a uma receita que é extremamente previsível e a um fluxo de caixa estável. Basicamente, o sonho de consumo de qualquer investidor que busca segurança e, claro, dividendos. Essa citação aqui vai direto ao ponto. A receita dessas empresas não depende se a economia está crescendo ou se está em recessão. A necessidade humana por água e esgoto tratado é o fosso de proteção definitivo, o que torna o negócio resiliente por natureza. Agora, se essa estabilidade toda já parecia interessante, uma nova lei entrou em campo e adicionou um elemento muito, mas muito poderoso nessa equação: o crescimento obrigatório. Ok, vamos mergulhar nisso. Em 2020 foi aprovado o novo Marco Legal do Saneamento. E olha, isso não é só mais uma papelada burocrática, isso é um verdadeiro propulsor, um foguete para o setor, porque força um ciclo de investimento que a gente nunca viu antes. O primeiro número que a lei impõe é gigante, 99%. Essa é a meta para que quase toda a população do Brasil tenha acesso à água potável. É uma meta super ambiciosa que, na prática, exige uma expansão massiva da infraestrutura. E o segundo número é igualmente impactante: 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Para um país como o nosso, com um déficit histórico nessa área, isso significa décadas de investimento que estão sendo forçadas a acontecer em pouquíssimos anos. E tem um prazo bem claro: o relógio está correndo. Tudo isso precisa acontecer até 2033. As empresas são obrigadas a investir pesado agora para bater essas metas. Se não cumprirem, elas podem simplesmente perder o direito de operar. Isso cria uma urgência e uma garantia de que os investimentos vão, de fato, sair do papel. Claro, nenhum investimento é livre de riscos. E para a gente ser completo aqui, a gente precisa falar do principal ponto de atenção no setor de saneamento: a política. E aqui está o principal cabo de guerra do setor. De um lado, você tem a pressão política, que muitas vezes quer congelar as tarifas para ganhar popularidade. Do outro, você tem a força do contrato de concessão, que é um documento legal que garante os reajustes. Esse contrato funciona como um verdadeiro escudo para a empresa e para os seus investidores. Então, como é que se navega nesse risco? A análise se concentra em alguns pontos-chave. Primeiro, empresas de gestão privada costumam ser mais isoladas dessa pressão. Segundo, mesmo entre as estatais, dá para identificar aquelas com histórico melhor de governança. E, no fim das contas, a força legal do contrato de concessão é a garantia final. Ok, agora que a gente passou por tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e resumir por que o saneamento se tornou uma tese de investimento tão forte. A tese completa se resume a isto: o monopólio garante a receita. A demanda essencial garante a estabilidade. O novo marco legal força o crescimento. E o resultado dessa combinação é um fluxo de caixa altamente previsível, que é o cenário perfeito para dividendos consistentes.
Então, para guardar na memória, estabilidade, que vem da necessidade básica, crescimento obrigatório, que vem da lei, e uma previsibilidade enorme. É uma forma de participar do desenvolvimento da infraestrutura de um país com um perfil de risco, convenhamos, bem controlado. E para fechar, essa frase aqui captura a essência da oportunidade. É um alinhamento raro, onde o investimento, que é fundamental para o bem-estar da sociedade, também cria uma tese de investimento muito sólida. É um jogo onde não ter concorrência e ter crescimento compulsório são as regras fundamentais. E tudo isso nos deixa como uma reflexão final, né? Um setor onde o crescimento não é só uma esperança, mas uma exigência por lei. Será que pode ser considerada a forma mais segura de se investir para o longo prazo? É uma pergunta interessante para se ter em mente.